O objetivo dessa aula é a gente entender o conceito de função composta com exemplos práticos. Essa é a parte 2. Se você não viu a parte 1, sugiro que você assista, tá? Procura aí função composta, exemplos práticos, parte 1. Assista, tá? Lá é um exercício um pouquinho mais teórico, um exercício de situação-problema. Aqui é um exercício um pouco mais matemático. Então eu sugiro que você sente aí, que você preste atenção, para tudo que você está fazendo, tá? Porque senão fica complicado de conseguir entender. Então vamos lá, ó. Vamos ler aí. A partir dos gráficos das funções f, g e h, esboçados em um mesmo plano cartesiano, calcule. Aí tem aqui o gráfico, né? Eu vou ficar aqui para não aparecer a luz. Ó, esse aí é o gráfico. Nesse gráfico a gente tem as três funções. Ó, a função f, que está de vermelho, a função g, que está de roxo, e a função h, que está de verde. Tá? Ó, temos essas três funções. Aí ele pede para a gente calcular isso aqui. Ó. Lá a gente está estudando função composta, né? Então ele está pedindo para calcular g de f de menos 2 mais h de g de 3. Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer por partes. Nem adianta você querer pagar de espertão e ir fazendo isso daqui de uma vez só, porque esse aqui ainda tem só 2. Aqui, ó, já vai ter mais, vai ter 3. Então, vai complicando. Então, não tente ficar pagando de esperto, de bonzão, de sabe tudo e querer botar a carroça na frente dos bois e fazer errado, tá? Faz por partes, faz organizado, faz bonitinho, que a chance, a probabilidade de você errar diminui exponencialmente. É o que eu sempre falo. Tem gente que quer pagar de inteligente, aí faz as coisas lá tudo de qualquer jeito, aí vai lá, chega na resposta certa, mas às vezes nem sabe o que fez. Ou às vezes erra, por não ter atenção. Então vamos lá. G de f de menos 2 mais h de g de 3. A gente vai fazer isso por partes. Primeiro a gente começa de dentro para fora. De dentro para fora. A gente vai achar primeiro, ó, o f de menos 2. Como que a gente acha o f de menos 2? A gente vai lá no gráfico da função f e vê qual que é o valor de y quando x é igual a menos 2. Então vamos lá, ó. A função f é essa daqui. Tá vendo, ó? A função f é essa daqui em vermelho, né? Ó, porque é a f de menos 2. A função f é essa em vermelho. Quando o x é menos 2, ó, o y também é menos 2, porque ó, tem um ponto aqui da função exatamente em cima do menos 2 do x. Então, quando um ponto está aqui na linha do x, né, ó, na linha horizontal, é porque o y é 0. Esse ponto aqui é o menos 2, 0. Ou seja, menos 2 do x, 0 do y. Então, f de menos 2 é igual a 0. Depois, eu já calculei o f de menos 2 e eu vi que é 0. Então, agora eu calculo a g de 0, né? Porque o f de menos 2 é 0. Então, eu calculo a g de 0. G de 0. Então, eu venho aqui no gráfico, acho o gráfico da função g, ó, que é esse aqui em roxo, e eu procuro o 0, né? G de 0 é quando o x é 0, quanto que vai ser o y? Então, ó, tá aqui, ó. O 0 tá bem na origem aqui da função g. Então, quando o x é 0, o y também é 0. Esse ponto aqui é o tem as coordenadas, né? 0 e 0. Então, g de 0 também é 0. Deste outro lado, de novo, de dentro para fora. Então, vamos calcular g de 3. A gente vem aqui na função g, ó, que é a função em roxo, e olha, quando o x é 3, o y é 1. Tá vendo? Ó, quando o x é 3, o y é 1. Então, g de 3 é 1. Então, eu já descobri, g de 3 é 1, agora eu calculo o h de 1. Eu substituo o g de 3 por 1. Então, calculando o h de 1, eu venho aqui na minha função h, ó, que é a em verde, e eu olho. Quando o x vale 1, o y vale 1 também. Então, o h de 1 é 1. Aí agora fazendo a soma, né, ó, eu somando, o que eu vou ter? Eu vou ter que g de f de menos 2 é 0.
né? Ó, porque o g de f de menos 2 se transformou em g de 0, que é 0. Então tá aqui. E o h de g de 3, o h de g de 3 se transformou em 1. Então tá aqui, ó, 1. 0 mais 1, 1. Então, portanto, né, ó, g de f de menos 2 mais h de g de 3 é 1. Ok? Ah, não entendi. Vamos tentar ver se consegue entender nesse daqui, ó. Esse daqui tem 3. Olha bem, lembra do que eu falei? Começa sempre de dentro para fora. Então vamos olhar primeiro o f de 2. F de 2, a gente vai na função f, ó, que é a função em vermelha. A gente procura o ponto 2. Ponto 2 está aqui. Quando x é 2, não tem nenhuma ligação, né? Ó, então, quando x é 2, o y também é 2. Desculpa, quando x é 2, o y é 0, né? Porque não tem... O ponto está exatamente aqui, né? Ó, o ponto está exatamente aqui. Então, quando o x é 2, o y é 0. Esse ponto aqui, ele representa as coordenadas, né? 2 e 0. Então tá aqui, f de 2 é 0. Então, eu falei pra gente ir de dentro para fora. Então eu já resolvi o f de 2. Então agora vai ser g de 0. O f de 2 é 0, agora eu substituo o f de 2 por 0. Então eu calculo o g de 0. Aí eu vou lá na minha função g e olho qual que é o g de 0. E o g de 0 é 0, né? Ó, que a gente já até calculou aqui antes. Então tá aqui, g de 0, 0. Agora eu substituo o g de 0 por 0 e eu calculo o h de 0. Eu vou lá na função h, ó, a minha função h aqui, que é esta função em verde. Então eu vejo, quando o x vale 0, o y vale 1, né? Ó, porque esse ponto aqui, que tá ali, ele tem as coordenadas 0, 1. Vou até marcar aqui, né? Ó, esse ponto ele tem as coordenadas 0, 1. 0 do x, 1 do y. Então, h de 0 é 1. Ok? Por fim, então, né? Ó, já descobri. Eu sei que o h de g de f de 2 vale 1. Isso é fácil. A ideia é você entender que você sempre vem de dentro para fora e vai substituindo. A gente começou com f de 2, então eu procurei o f de 2. Aí eu vim aqui na minha função, vi que o f de 2, ó, vale 0. Aí eu substituo o f de 2 por 0. Aí eu calculo o g de 0. Aí eu venho na função, vejo o g de 0. Ó, venho na função g agora, que é em roxo. Quando o x é 0, o y também é 0, né? Esse ponto aqui, ó. Então, g de 0 eu sei que é 0, então eu substituo o g de 0 por 0. O g de 0 está aqui dentro e vale 0, então eu vou calcular o h de 0. Que o h de 0 é 1. Né? Vindo aqui na função h, a gente olha aqui, quando o x é 0, o y é 1. Então tá ali, ó, h de 0 é 1, juntando tudo, h de g de f de 2 dá 1. Essa daqui, ó, de novo, com uma soma, vamos ir por partes, começando com a parte de dentro, ó, f de h de g de 3. Então a gente começa com g de 3, vai lá na função g de 3, ó, quando o x é 3, o y é 1. Então tá aqui, g de 3 é igual a 1. Então, o g de 3 vale 1, eu substituo o g de 3 por 1 e vou calcular o h de 1. Então tá aqui, ó, h de 1. Aí eu venho na minha função h, né, ó, que é a função em verde, e aí eu olho, quando x vale 1, o y vale 0, né, ó, porque o ponto está bem aqui na coordenada 1, 0. Então, o h de 1 é 0. Como o h de 1 é 0, eu substituo, né, o h de 1 por 0 e calculo o f de 0. Que o f de 0 é menos 1. Né? A gente já até... Quer ver? Ó, na função f está aqui o f de 0. Né, tá, né, bem quando o x é 0. Quando o x é 0, é o ponto que está exatamente em cima do eixo y, que é menos 1. Então, f de 0 vale menos 1. Ó, antes de continuar, vocês estão percebendo que para resolver esse exercício, você tem que saber 100% interpretar um gráfico. Você tem que saber olhar o gráfico, ver os pontos que tá ali e saber quais que são as coordenadas. Por isso que eu falo, é importante, quem está sentindo dificuldade para entender isso, é porque não sabe localizar ponto no gráfico.
Isso é muito importante, hein? Porque não tem nada de novo aqui, não tem nem conta aqui. A gente está só olhando no gráfico, vendo quanto que vale e substituindo. A gente não está fazendo conta. Vamos ver aqui, ó. Olha bem, para você ver como não tem conta. F de H de G de 1. Começa de dentro para fora. Então eu vou olhar no gráfico quanto que vale o G de 1. G de 1 é quando o x é 1, quanto que vale o y. Então eu venho aqui na minha função G, eu procuro no eixo x o 1, ó, que é o G de 1. Quando o x na minha função G é 1, o y também vale 1, ó. O y também vale 1. O ponto que eu tô olhando, ó, é esse ponto aqui em roxo da função g, ó. É o ponto em roxo da função g, por isso que ele vale 1. Aqui tem um ponto, ó, mas é da função h. Tá vendo, ó? É a função verde. Eu tô olhando a g. Então é o 1 ligado com 1. Tem que prestar atenção. G de 1 vale 1. Então agora eu substituo. Eu sei que o G de 1 vale 1, então eu calculo o H de 1, né? Era H de G de 1. O G de 1 é 1, então vai ficar H de 1. Então calculando aqui, ó, H de 1. Eu venho na minha função H e eu olho quando o X é 1, quanto que é o Y. Então tá aqui, ó, na minha função verde, ó. Quando o X é 1, o Y é 0, né? Porque o ponto está exatamente em cima aqui. Esse ponto tem as coordenadas 1, 0. Então tá aqui, ó. H de 1 vale 0. Agora eu substituo H de 1 por 0 e calculo o F de 0. F de 0 dá menos 1, né? Que a gente já calculou aqui. Mas vamos olhar de novo. Ó, F de 0. A função F está aqui em vermelho. F de 0 é o quê? Quando o x da função f é 0, quanto que vale o y? Menos 1, né? Porque para o x ser 0, o y tem que ser menos 1. O ponto, né? Quando o x é 0, tá sempre no eixo y. Por isso que a gente sabe que é menos 1. Ok? Então, f de 0 é menos 1. Aí, fazendo a soma, né? Ó, porque tudo isso aqui se resumiu em f de 0 igual a 1. Né? Ó, toda essa expressão, f de h de g de 3, se resumiu nisso daqui. F de 0 igual a 1. E essa daqui, f de h de g de 1, se resumiu nisso daqui. F de 0 igual a menos 1. Agora a gente soma. F de 0 mais f de 0, né? Ó, f de 0 mais f de 0, é os valores deles. Quanto que vale o f de 0? Menos 1. F de 0 aqui, menos 1. Aí fazendo menos 1 dá menos 2. Na realidade, né, como é uma soma, a gente está fazendo isso daqui, né, ó. Menos 1 mais menos 1. Aí na hora que tem aqui tem a regra de sinal, né, mais com menos vira menos, por isso que fica menos 2, é porque aqui eu já fiz direto, tá? Aí a gente tem então que a expressão inteira, né, f de h de g de 3 mais f de h de g de 1 vale menos 2, ok? Então, se você vê nesse exercício, a gente tem que analisar gráfico, tem que saber localizar ponto em gráfico, é muito importante, tá? Se você sentiu dificuldade aí, volta ao vídeo, tenta montar esse gráfico no seu caderno aí bonitinho e tenta localizar os pontos você mesmo, tá? Vai fazendo assim de dentro para fora, que nem a gente fez, volta o vídeo, pausa e vai tentando localizar os pontos no gráfico você mesmo, porque é muito importante, ok?